Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 9 de março, agora na Espanha, 20 horas e 32 minutos, no Brasil, 16 e 32 da tarde. Até agora, meus amigos, a mínima para BTC hoje, 82.223. Não conseguiu perder o fundo em 81.500 desenhado no dia 4 de março, que por sua vez também não perdeu o fundo de 78.258 alcançado no dia 28 de fevereiro. Então segue fundos ascendentes, não tem como negar. Agora eu vou pular para o gráfico de 4 horas. A gente rompeu para baixo. Nesse momento a BTC está estressando a base da banda de VWAP mensal, mas os fundos estão ascendentes ainda com relação à mega agulhada do dia 28 de fevereiro. Bateu 78.200 e pouco, depois no dia 4 de março 81.500 e até agora 82, chegamos a bater 82.223. A gente está próximo da mínima. Na minha leitura fica até no radar a possibilidade de criar um fundo duplo aqui com 81.500. Mas de uma maneira geral, vocês vejam que a MM200 é uma laje. A BTC não vai ficar muito tempo longe da própria VWAP, não só da VWAP anual, já vou analisar, mas também do próprio centro gravitacional da nuvem. Já vou analisar os outros time frames no semanal, ancorado na banda de VWAP anual. Aqui é esse gráfico aqui. A VWAP anual segue lá em 99 mil dólares. E vou analisar o Renko. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens dizendo, de seguidores aqui do canal, dizendo que não conseguem ver o varejo voltando. Efetivamente, o índice do medo e da ganância voltou a ficar abaixo de 30. Ontem chegamos a bater, logo antes do summit da cúpula de criptoativos digitais na Casa Branca, chegamos a bater 34, depois caiu para baixo de 30, porque eles não anunciaram nada de relevante, em que pese eles terem estabelecido umas premissas importantes, mas para o varejão isso não adianta. O varejão quer mesmo que o governo americano entre comprando. Isso não vai acontecer de uma maneira estanque como as pessoas estão achando, mas eles estão criando as bases de uma revolução silenciosa que em algum momento vai fazer os preços explodirem. Então a gente voltou para o medo, a gente chegou a estar no medo extremado dos últimos 36 meses, quando bateu 10 pontos. E agora a gente ainda está no medo. Historicamente, comprar o medo é um bom negócio e vender na ganância e na ganância extrema. Mas o que eu quero reportar para os senhores é o seguinte: tem muita gente dizendo que não consegue ver o varejo voltando, que não há mais motivação, que não há mais fatos catalisadores para o retorno do varejão. Gente, eu já vivenciei muita coisa nesse mundo cripto. Não há marketing melhor do que os preços voltarem a subir. Basicamente, esse expurgo que está acontecendo tá livrando os minerais e mãos de alface do mercado, essa que é a verdade. E antes do bull run de 2016, 2017, que levou a BTC para a máxima em dezembro de 17, algumas altcoins bateram máxima em janeiro de 18, mas naquela época não havia ETF de nada, não havia esse hype envolvendo intromissão de governo entrando comprando, não tinha nada disso. Era basicamente um cenário de terra arrasada, por assim dizer. O inverno cripto de 2015 foi muito duro. Vou voltar no tempo aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aqui. Aqui foi o topo de 2017, 2018. Eu tenho até que botar no BTC USD da Bitstamp para poder graficamente mostrar o que aconteceu naquela época. A Bitstamp, o gráfico BTC USD é o mais longevo aqui da TradingView. Ó. Aqui, ó, foi o topo. Desculpa, aqui, ó, foi o topo de 2017, 2018, onde a gente bateu 20 mil dólares. Algumas exchanges desenharam 19.600 e pouco, mas a maioria encostou em 20 mil. Mas esse inverno cripto aqui, ó, foi muito duro. A BTC ficou travada ali em 200, 300 dólares, chegou a fazer um pumpzinho para 600, voltou para 300. Foi um inverno cripto muito duro. Mas vocês vejam que o varejão voltou
e voltou forte e levou a BTC de $300 até $20.000. A mesma coisa, o mesmo mimimi de que o varejo não vai voltar. E outra coisa aqui, ó, que foi o ciclo que mudou minha vida, aqui, logo no comecinho de 2017, muita gente achava que a BTC ia bater naquele topozinho de 2013, me chegou a bater 1.100 e pouco, 1.300, chegou a bater 1.300 e pouco em algumas exchanges, e logo depois recuou de volta para o patamar de $200, $300. Muita gente achou que a BTC ia visitar 1.000 e pouquinho e ia desabar de novo, mas olha o que aconteceu. Foi para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, foi para 20.000. Não há marketing melhor do que a subida de preços. E aí os Zé Topinhos chegam comprando, porque eles não fazem conta em BTC, ou em Solana, ou em ADA, eles fazem conta basicamente em dólar. Então os Zé Topinhos, eles não vão se importar em voltar para o mundo cripto, mesmo tendo desembarcado a 82.420, eles não vão se, eles estão fazendo conta em dólares, não vão se importar de pagar 130, 150, 210. E a BTC invariavelmente vai namorar os 300, talvez até $400.000 nesse ciclo. E invariavelmente isso vai acontecer. Já vou falar dos fatos, tem muita coisa se acumulando para sustentar uma alta completamente histórica do Bitcoin. Agora, tem um monte de chorume nas redes sendo espraiado, principalmente por supostos cripto-influencers que não entendem nada. Eles não conseguem entender a grandeza daquela fala do Scott Bessent e a profundidade do que ele falou, no sentido de que a hegemonia do dólar norte-americano será sustentada por emissão de stablecoins. Gente, eu já vou falar dos fatos. O mercado obrigacionista norte-americano precisa encontrar liquidez urgente fora dos fundos de hedge alavancados. É um mercado que está super alavancado hoje, basicamente, porque o que acontece? Como o mercado obriga... aquela fala do Scott Bessent tem tudo a ver com isso daqui. Porque o mercado obrigacionista norte-americano, como é o mercado supostamente mais estável e seguro do mundo, esses grandes fundos de hedge, eles se sentem à vontade de alavancar mais de 10 vezes. Alguns estão alavancados em mais de 15 vezes. Alguns 17, 18 vezes. Então, é um mercado que há poucos anos atrás girava ali só dezenas de bilhões de dólares. E é um mercado que já passou de 1 tri essa alavancagem deles. Que é basicamente o fundo, ele vende futuros de treasuries e compra o título no mercado à vista, ganhando ali aquele tetazinho pelo transcurso do tempo. É um mercado que, para quem tem muita grana, é um mercado rentável, porque o sujeito alavanca mais de 10 vezes, só que tudo vai bem até a hora que não vai mais. Qualquer onda de choque quebra todos esses fundos de hedge e arranca essa liquidez artificial do mercado num estalar de dedos. Por isso que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, está tão interessado nas emissoras de stablecoins, porque é uma operação muito mais conservadora, porque basicamente é uma operação que se retroalimenta. Uma Tether, ela emite stablecoins, a USDT, na rede Tron, ou na rede ERC20, ou na rede BEP20, não importa, na Binance Smart Chain, emite em qualquer rede, pega esses dólares, eles compram títulos de curto prazo, os bonds, que por sua vez passa a emprestar lastro para a operação, e eles ficam surfando os juros que estão sedutores, né, acima de 4% ao ano. Não é à toa que o lucro da Tether foi uma bizarrice, né? Só ano passado deu mais de 13 bi de lucros, eles têm quase 300 bilhões de dólares em Tether em circulação. O que eu quero dizer com isso? Gente, esse mercado que está altamente alavancado precisa encontrar porque os chineses resolveram desembarcar dos treasuries americanos. E esse mercado ficou interessante por conta
da suposta estabilidade e do caráter supostamente seguro dessa operação. Só que tudo vai bem até que vai mal. Se esses fundos, se esse mercado sofrer algum nível de volatilidade mínima, esses fundos todos quebram e toda essa liquidez artificial desse mercado para a compra dos títulos à vista, ali vai para o beleléu. Por isso que o Scott Bessent estava falando lá no Summit que o futuro e o que vai garantir a hegemonia do dólar norte-americano por muito tempo ainda é a emissão de stablecoins, que basicamente, gente, vai substituir o dólar tangível, né? Os banknotes, que vai substituir o dólar ao portador, né? As banknotes. Porque hoje ninguém compra, por exemplo, um bem de valor, um veículo ou um imóvel na Argentina, por exemplo, sem o SDT na rede Tron ou na rede ERC20. Você não compra. Com a chegada das CBDCs no Brasil, que vai ser o BRL digital rodando no Drex, vocês podem ter certeza que o dólar Tether vai ser qualquer stablecoin, pode até ser o BRL digital do Drex embrulhado na rede Tron como token TRC20 ou na rede ETH como token ERC20, mas vocês podem ter certeza que o Banco Central do Brasil, por meio do Drex, vai transformar todas as transferências envolvendo o BRL no Drex, como vai transformar aquela blockchain do Banco Central do Brasil num grande Big Brother, ou num grande vigia das transações. Vai ser uma coisa milhões de vezes mais invasiva que um COAF, por exemplo, que é notificado toda vez que uma instituição do sistema financeiro identifica uma operação suspeita. Ali não, ali tudo vai partir, tudo vai ficar, a partir do Drex, tudo ficará sob escrutínio das autoridades, porque fica tudo registrado na blockchain do Banco Central do Brasil, de forma perpétua, perene. Ou seja, ninguém vai conseguir comprar o cimento para fazer a nova laje lá na comunidade se não tiver o hash da licença de construção. É dinheiro programável, gente. É dinheiro programável. Se o BRL digital do Drex, do Banco Central do Brasil, existisse na pandemia, vocês só poderiam gastar os seus BRLs digitais num raio de 50 metros da própria casa. Então, o que vai acontecer na prática? As pessoas, não é só o brasileiro que dá jeito em tudo, as pessoas vão migrar para o real embrulhado na rede Tron, para o dólar embrulhado na rede BEP20 ou na rede ETH como token ERC20. Então aí vocês imaginem só, porque não vai mais existir o dinheiro tangível. Vocês acham que vão poder ir lá na padaria comprar pão com moedinha ou com dinheiro tangível, aquele que é passível de ser encostado? Não vai, se vocês não vão. O BRL digital do Banco Central do Brasil rodando no Drex vai extinguir as banknotes e as moedinhas físicas. Vocês só vão poder gastar ou com BRL digital rodando na blockchain do Bacen, ou usando um iOS com o seu wallet crypto friendly, que está em vias de ser adicionado aqui no wallet nativo do iOS, usando o SDT ou o SDC ou a stablecoin nativa da Apple, que deve ser emitida assim que o Trump regulamentar. Já foi uma ordem do Donald Trump regulamentar as stablecoins. Gente, quando as Big Techs entrarem nessa corrida maluca de stablecoins, vocês precisam estar embarcados. Só que isso pode acontecer a qualquer momento. O que eu quero falar para os senhores é o seguinte. A BTC aqui agora parece que desenhou o fundo dessa história. O fundo de 28 de fevereiro de 2025 ficou em 78,258. O fundo de 4 de março em 81,500 e o fundo de hoje parece que se desenhou em 82,223. O que eu quero falar para os senhores é o seguinte. Se segunda-feira o Scott Bessent amanhece dizendo que vai emitir treasuries, bonds, T-bills diretamente pelo Departamento do Tesouro norte-americano on-chain, ou seja, não é a BlackRock embrulhando treasuries e bonds, é o próprio Departamento do Tesouro emitindo
de forma nativa um bond, um Trezor ou um T-bill ali direto na blockchain, como o token ERC20 fungível na rede ETH ou o TRC20 fungível na rede Tron. Gente, se isso acontecer, vai se criar uma máquina ininterrupta, algorítmica de cunhagem de stablecoins e vai resolver o problema da liquidez do mercado obrigacionista norte-americano, porque vai ser tudo inundado com stablecoins. Aí a gente vai entrar na DeFi Llama, em qualquer DeFi Scanner, a gente não vai ver 95 bi bloqueados em todos esses ecossistemas. ETH, Solana, BSC, Tron, Base. A gente vai ver 95 tri. Vocês precisam entender que qualquer notícia nesse sentido é o gatilho para levar a BTC para cima de 100 mil dólares. E o mundo cripto se move de forma espasmódica. Eu sei que tem muita gente assustadinha porque o mundo cripto está corrigindo, as altcoins estão corrigindo de novo. Só que se a gente clicar em qualquer altcoin, os fundos estão ascendentes. Olha lá, a BNB, por exemplo, 3 de fevereiro fez 500, no dia 4 fez 546 e hoje fez 550. Todas estão assim. ADA fez no dia 3 de fevereiro 0,56, no dia 28 de fevereiro fez 0,5801, na agulhada de hoje 0,71. E tá tudo assim, LTC também tá assim. O que eu quero dizer para os senhores? Esse monte de mineral e essas hienas esperneantes aqui, saltitantes. Ai, o mundo acabou, o varejo não vai voltar, Renato, da onde vai sair a liquidez de bababá? Gente, essas pessoas merecem voltar para as suas altcoins com a BTC acima de 100 mil. Elas merecem porque elas raciocinam como subprotozoários, elas raciocinam como minerais. Elas não conseguem entender que o valor de uma rede é o quadrado da base de usuários e do fluxo de dados que ela faz trafegar. Elas não conhecem lei de Metcalfe. Elas não conhecem a constante de Moore. Elas merecem, sem o estudo e a especialização que esse mercado merece, elas merecem basicamente nascer, crescer e morrer como um mineral. Ainda vai demorar bilhões de anos para um subprotozoário desse ter 3 neurônios, um dando curto-circuito com o outro. Porque é uma obviedade tão grande que o mercado está promovendo um rescaldo, eliminando os mãos de alface que devem ser eliminados. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei, ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu divido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. AI, DeFi, AI tá dando uma oportunidade brutal. A RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real, que eu tava falando agora, que a gente pode amanhecer com o Scott Bessent literalmente emitindo treasuries e bonds direto na blockchain. Emissor, Departamento do Tesouro norte-americano. Lembrem-se que lá no Summit tava o CEO de Coinbase, que é dono da Base, que criou o Rollup Base, que pode simplesmente emprestar a segurança e a infraestrutura necessária para emissão de bonds e treasuries diretamente na Base. Tava o CEO da Ripple, que pode assessorar tecnicamente a emissão segura de um Treasury ou de um bond direto na XRP Ledger. A mesma coisa para Tron, para BSC, Binance Smart Chain. Gente, vocês têm que entender que ali naquela reunião estavam presentes os líderes da nata dos reguladores e da nata da indústria criptográfica. O só fato deles estarem na mesma sala e terem trocado os seus contatos ali no WhatsApp já seria motivo para o mercado retomar um movimento de alta. Já seria motivo. O só fato de na mesma sala estar presente Michael Saylor da MicroStrategy, que mudou o nome para Strategy porque ele disse que Micro não era compatível com a grandeza da MicroStrategy. Só o fato do Michael Saylor
ter se encontrado com os irmãos Winklevoss, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A Gemini, na sexta-feira, registrou o pedido de Initial Public Offering, o IPO, junto ao Goldman Sachs e Citigroup. Eles vão abrir o capital da Gemini. E o Tyler, né, que são os dois, aqueles irmãos Winklevoss que fizeram acordo com o Mark Zuckerberg lá no filme A Rede Social, a história é verídica, é real, era um brasileiro e os dois irmãos gêmeos, eles, os quatro, né, cofundaram, o Zuckerberg, o brasileiro e os irmãos Winklevoss, eles cofundaram o Saverin, né, do Brasil, os irmãos Winklevoss e o Zuckerberg cofundaram o Facebook. Aí houve uma ação judicial e basicamente no acordo o brasileiro saiu com uma bela bolada, os irmãos Winklevoss também, e eles colocaram 5% daquela grana em Bitcoin, na época que o Bitcoin valia 200, 100 e poucos dólares. Estou falando de 2011, 2012. E eles ficaram bilionários, os irmãos Winklevoss, e agora eles montaram a Gemini, que é uma CeFi poderosa nos Estados Unidos, e agora eles vão abrir o capital para replicar a operação do Michael Saylor. Agora, vocês têm que se perguntar o seguinte, já não é a segunda companhia de capital aberto que está fazendo essa operação. No Brasil, essa semana, se eu não me engano, a Melius também vai replicar a operação do Michael Saylor lá na B3. Mas não é a segunda. Já nos Estados Unidos já é a terceira ou quarta corporação de capital aberto que vai replicar a operação do Michael Saylor, que basicamente emite corporate bonds ou debêntures para alavancar a posição em BTC. Gente, se só o Michael Saylor com essa operação conseguiu amealhar mais de 200 mil BTCs, gente, não há BTC para todo mundo. Eu vou repetir. Se só o Michael Saylor com essa operação amealhou 200 mil BTCs, não há BTC para todo mundo. Se a Gemini amealhar 40, 50 mil BTCs com essa operação, a BTC explode para 200 mil dólares. É isso que vocês não estão entendendo. É isso que os minerais não conseguem entender. E essa operação, vocês podem ter certeza que tem o dedinho do Michael Saylor dando o caminho das pedras para a abertura de capital. Porque o Tyler estava num podcast há uns 20 dias atrás, dizendo que estava enfrentando percalços na abertura do capital da Gemini, porque uma auditoria superavaliou porque para abrir o capital você tem que avaliar o valor da empresa. E para quem não sabe, a Gemini tinha um braço de staking que acabou tendo problemas, faliu, depois eles acabaram revertendo a falência e sobraram ainda algumas ações em andamento contra eles, e uma auditoria externa teria avaliado essas ações, superavaliado o potencial prejuízo em decorrência dessas ações, e que teria abalado ali a avaliação da empresa. Vocês vejam que logo depois dessa reunião do Summit, a Gemini equalizou essa problemática. Porque, gente, a abertura de capital é um procedimento técnico que necessariamente tem que cumprir algumas etapas. O Michael Saylor entende disso como ninguém. Ele basicamente, basicamente, deve ter dado aí o caminho das pedras pro Tyler. Gente, vocês precisam entender o seguinte. Aquela reunião que colocou a nata da indústria cripto reunida vai render frutos no médio e longo prazo. Por enquanto, a sardinhada tem mais a que despejar mesmo, porque isso aqui funciona como uma espécie de expurgo para se livrar de quem já quer vender. E a Holanda é o país mais obcecado do mundo por criptoativos, por criptomoedas. Nenhum país supera, nem de perto, as buscas pelas expressões Bitcoin, Dogecoin, criptomoedas, tecnologia blockchain. Depois da Holanda vem o resto do mundo, mas a Suíça está em terceiro lugar, a Holanda está em primeiro, deixa eu ver aqui, ó, Liechtenstein, que é um principado ali perto da Alemanha,
também tá com uma bela posição no ranking. Ó, para cada grupo de 100 mil pessoas, a Holanda tem 5.593 pesquisas mensais e fica em primeiro lugar. Depois Liechtenstein em segundo lugar. Depois vem a Suíça, depois Áustria e Finlândia. Gente, o varejão meio que se desinteressou. É só ver o índice do medo e da ganância, voltou para o medo. A gente estava quase indo para a neutralidade e voltou para o medo. Então a gente teria que buscar de novo algo acima de 39, 40 para voltar para a neutralidade. Agora vocês vejam, mesmo nessa situação, os holandeses seguem pesquisando de forma insana expressões como Bitcoin, criptoativos, tecnologia blockchain. O que eu quero dizer com isso? Um varejão brasileiro, por exemplo, só vai voltar a se interessar por criptoativos se o preço voltar a subir. Porque vocês têm que entender que essa métrica que mede o interesse do varejo, ela não é a mesma métrica que mede o interesse dos institucionais, porque os institucionais eles sabem de coisas que a gente não sabe. Então não é à toa que a quantidade de novos public addresses com mais de 1.000 BTCs explodiu, continua explodindo. Porque os institucionais, ou seja, aqueles public addresses com mais de 1.000 BTCs, continuam batendo novos recordes de todos os tempos. Ou seja, em que pese o com exceções louváveis, né, de Holanda, Suíça, Áustria, Finlândia, o varejão vai voltar a se interessar quando o preço voltar a subir. Mas quando o preço voltar a subir, os institucionais que estão acumulando como nunca, eles vão ficar cada vez mais ricos. E o criador da Chainlink, o Sergei Nazarov, diz que os criptoativos e stablecoins é como os Estados Unidos vão manter a sua hegemonia sobre o sistema financeiro global. Não tem outra opção. Os Estados Unidos, basicamente, não possuem um plano B ou um plano C. As stablecoins, para manter, para que a hegemonia do dólar norte-americano se mantenha vigente, as stablecoins não são um plano B ou um plano C. Elas viraram a boia de salvação. Literalmente. Na seara geopolítica e finanças internacionais, escolas de Pequim vão criar cursos de AI para crianças do ensino fundamental e médio. Gente, a guerra pela AI está assumindo proporções assim. Assumiu um outro patamar de proporção na China. Escolas em Pequim vão começar a ensinar alunos do ensino fundamental e médio a interagir com as interfaces de AI a partir do dia 1º de setembro. De acordo com a Comissão Municipal de Pequim, é um projeto piloto que vai depois criar as balizas do ensino fundamental em toda a China. Vão oferecer pelo menos 8 horas de educação sobre AI por ano, ensinando como, de forma independente, vão integrar com outras disciplinas. A China continua avançando para o topo do setor de AI à medida que as universidades começam a ministrar cursos de AI, principalmente depois que a DeepSeek chinesa também entrou na guerra maluca pela AI. O que eu quero dizer com isso? Pequim vai começar com as escolas municipais e, se houver avanço na maneira como eles vão fazer esse approach para o ensino fundamental e médio, eles vão acabar replicando e aumentando a quantidade de horas ano. Gente, isso é só o começo, porque a AI ela vai extinguir 99% das atividades humanas. Eu não consigo vislumbrar uma profissão como a de um médico radiologista que pega um exame de ressonância magnética lá do paciente e que, olha lá, tem um tumor. Eu não consigo vislumbrar. Hoje, na segunda geração de AI, o médico lá, mesmo com uma sólida formação, ele lembra lá dos padrões de um tumor no osso e vê se é cancerígeno, se não é. Mas não tem como comparar com a AI, que basicamente pega milhões de paradigmas e com uma precisão muito cirúrgica pontifica se aquilo é cancerígeno, se não é, se é benigno, se é maligno. Eu não consigo vislumbrar a atividade humana batendo de frente
com a precisão da AI em muito pouco tempo. Fora o fato de que a AI que a gente está vivenciando hoje é a pior AI que vocês já viram, porque a cada dia eles fazem um update. Eu entro aqui no Grok 3.001, a semana que vem é o 3.003, o 3.004, ou seja, o que eu estava assistindo um podcast essa semana passada, em que um microbiologista foi convidado para participar de uma comissão que tinha como missão fazer questionamentos para a AI. Ele nem sabia qual era a interface de AI. Depois ele foi descobrir que era o Grok. Para identificar os gargalos, ou seja, as limitações da AI. E realmente ele fez umas perguntas que a AI travou numa determinada necessidade de raciocínio abstrato. E passaram-se 2, 3 semanas, a AI conseguiu superar esse gargalo. Aí ele não sabia mais o que perguntar e ele estava há 2 anos e meio lá num projeto de microbiologia, envolvendo lá uma fórmula para uma determinada bactéria, e ele pegou o problema sobre o qual ele estava debruçado e entregou para a interface de AI, já que ele estava participando dessa comissão. Então, até então, ele estava ali fazendo os questionamentos para identificar gargalos. Ele pegou o problema inteiro que envolvia gargalos de raciocínio abstrato, fórmulas químicas, matemáticas, enfim, era o problema da microbiologia lá do cientista. A AI entregou a solução sem nenhum gargalo. Ele pegou a solução e entregou para a equipe dele, que estava 2 anos e sei lá quantos meses debruçada naquele negócio. Gente, olha aqui, ó. A solução está aqui, ó. A fórmula é essa, os efeitos colaterais com isso, vai gerar aquilo, fica aniquilado com esse tipo de formatação do medicamento. A AI solucionou um problema sobre o qual eles estavam debruçados há 2 anos e meio. Então vocês têm noção de que 99,9% das atividades humanas serão extintas? E a AI a gente está só vivenciando a primeira e segunda geração de inteligência artificial. Já existe interface de AI que de forma autônoma fica ali gerando receitas de dezenas de milhares de dólares dia. O próprio OnlyFans agora, ele basicamente, as contas no OnlyFans são geridas, muitas delas são geridas por AI. A mulher se permite ser toda escaneada e se ela fosse atender um cliente fetichista por vez, ela conseguiria atender no máximo 3, 4, 5 durante um dia, ficando o dia inteiro ali lá no live chat com o cliente fetichista. Agora, ela se permite escanear inteira, inclusive as partes íntimas, e fica atendendo centenas, milhares de clientes simultaneamente. A AI simplesmente faz o que o cliente quer ver o pé. Tudo bem, não posso ficar falando exatamente o que a AI de OnlyFans faz, mas enfim. A última fronteira para a AI é gerir os recursos que aquela conta do OnlyFans arrecada, que é coisa de milhares de dólares, dezenas de milhares de dólares por dia. E a AI não pode ir ali no Santander de Marbella abrir uma conta, mas a AI ela pode administrar um public address de Solana ou de ETH. A última fronteira para a AI basicamente dominar todo o circuito de negócios online vai ser quebrada com a abstração de contas promovida pelas Big Techs, onde um public address de ETH ou de Solana vai estar vinculado a um Gmail. Então, simplesmente a AI vai dominar essas contas dessas plataformas. E ela vai fechar todo o ciclo, desde geração de forma algorítmica do negócio em si, basicamente promovendo através da AI generativa o atendimento ao cliente e gerindo os recursos dali advindos
que vão ser pagos provavelmente em stablecoins ou CBDCs, não importa. Se for on-chain, a AI basicamente vai fechar todo o circuito do negócio. Só que isso, gente, acontece numa velocidade. Então vocês precisam entender o seguinte: BRL rodando dentro do sistema bancário, ou euro que circula ali no Santander, ou no Sabadell, ou no BBVA aqui da Espanha, é dinheiro de humanos. O dinheiro da AI é criptoativos rodando on-chain. Vocês precisam entender isso. Só que se a gente pegar hoje na rede Solana, pelo menos 20%, 30% já são transações automatizadas na rede. Só que façam as contas. A Solana cresce numa taxa de adoção daquela rede acima de 5 milhões de novos public addresses dia. Só que os especialistas dão conta de que em menos de 12 meses, bem mais de 50% de todos os hashes de transação na rede Solana terão como origem uma interface de AI. Só que a AI, ela se retroalimenta do que ela mesma faz. Gente, o sujeito, para diante dessa revolução que está se desdobrando, ele está fora do mundo cripto, ele precisa e merece ser menos que um mineral. O que vem por aí, meus amigos, é algo assim completamente bizarro. E Ray Dalio, o bilionário Ray Dalio, que anteviu todas as crises e crashes dos últimos 30 anos, diz que o Donald Trump está arrastando os Estados Unidos da América para uma crise de endividamento total. Segundo Ray Dalio, as políticas de Donald Trump vão levar os Estados Unidos a uma grande crise de dívida em menos de 3 anos. Pode acontecer daqui a 6 meses, pode acontecer daqui a 2 anos, mas com certeza em 3 anos vai acontecer. Segundo ele, o déficit anual dos Estados Unidos está indo invariavelmente para cima de 1,8 tri, pode chegar facilmente para um patamar acima de 2 tri por ano até o final de 2025. Ray Dalio disse que o problema todo é o tamanho da dívida. Pura e simplesmente. A dívida norte-americana estará, até o final de 2026, acima de 40 trilhões. Ele basicamente resumiu o que ele está falando no seguinte: o endividamento norte-americano ficou muito grande para o mundo. Ninguém mais é rico o suficiente para emprestar para os Estados Unidos. É isso que ele quis dizer. O PIB da zona do euro está lá em 14, 15 trilhões de dólares. O PIB chinês está lá em 21, 22 trilhões de dólares. O PIB americano empacou ali em 26, 27 trilhões de dólares. Talvez chegue a 28 com um crescimentozinho descendo, mas ano que vem já é recessão, provavelmente. Resumindo em miúdos, ninguém é rico o suficiente para financiar os Estados Unidos, nem os Estados Unidos. É isso que ele falou. Olha que bizarro. Os Estados Unidos precisam de tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que os Estados Unidos ficaram pobres para emprestar para ele mesmo. É isso, é meio bizarro o que eu estou falando, mas é isso. A Europa, a zona do euro, com esse PIB ridículo, que 3 Big Techs já são bem maiores que o PIB europeu da zona do euro. A China, que não quer mais saber de Treasury americano, porque depois que o americano deu o freeze lá nas reservas cambiais russas, eles ficaram desconfiados. Então, esquece a China. A China acha que isso não serve nem para ir no banheiro. Então, só resta mesmo os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos ficaram, diante da grandiosidade do débito americano, os Estados Unidos, proporcionalmente ao débito, eles ficaram pobres para se autofinanciarem. É isso. Depois que a dívida ultrapassou 120% do PIB, não tem mais solução. Os Estados Unidos estão numa espiral da morte. A única coisa que pode salvar os americanos, segundo o Ray Dalio, é o Bitcoin. Ray Dalio diz que os Estados Unidos precisam achar uma nova forma de se financiar. E ele se refere expressamente, os Estados Unidos devem considerar Bitcoin e ouro como alternativas. Porque não há mais referencial de riqueza para financiar os Estados Unidos. Não há
quem seja rico o suficiente para emprestar para os Estados Unidos. É basicamente isso. A grandiosidade do débito deixou tudo ridiculamente pobre. Quem que tem um PIB de 15... A Europa, a zona do euro, tem um PIB de 14, 15 tri, vai emprestar para o sujeito que está devendo 40 tri? Vai financiar o sujeito que está devendo 40 tri? A China não quer saber dos Estados Unidos porque eles deram freeze lá nas reservas russas, ficaram meio desconfiados, estão desovando. E o que vocês acham que vai acontecer nessa crise de liquidez obrigacionista norte-americana? Os Estados Unidos vão solucionar com as stablecoins. Basicamente, eles vão inundar o mundo de stablecoins e são as stablecoins que vão comprar os títulos de curto prazo. Tá aí, a solução tá no mundo cripto. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Gente, não tem como negar, só se o sujeito for míope ou mal intencionado, ou às vezes as duas coisas, porque tem um monte de míope mal intencionado. Os fundos estão ascendentes. 28 de fevereiro, 78,258. 4 de março, na mínima, 81,500. E hoje, na mínima, 82,223. Com essa quantidade de super alavancados no sentido short, aí passou de 2 bi e meio. Cara, eu olhei isso aqui agora há pouco, tava 2 bi. Tá indo para 3 bi. É Zé Topinho que tem nesse mundo, né? Olha só. Gente, o mercado... o colateral dos super alavancados no sentido long não passa de 40 milhões. Agora, o colateral de super alavancados no sentido short tá indo para 3 bi. O mercado vai tomar essa garantia dos alavancados no sentido short na mão grande. Eu nem tinha visto estar crescendo tanto. Agora, meus amigos, diante dessa bizarrice dos Zé Topinhos, vocês podem ter certeza que eu não me assustaria se o mercado cripto desse um Sputnik, um pump, aqui para a aresta superior dessa cunha aqui em 91 mil. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com